Olá, o programa Memórias do Poder Legislativo, produzido pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, está começando e estamos recebendo Paulo Diniz, ex-deputado estadual pelo PT, que cumpriu a 10ª legislatura no período entre 1983 e 1987. Historiador e pós-graduado em Ciências Sociais, chegou ao Parlamento Paulista aos 24 anos de idade. Muito bom tê-lo aqui, deputado. Obrigado. Como é que o senhor está? Estou bem, tranquilo. Tantos anos se passaram, não? Muitos anos. Muitas coisas mudaram. Na vinda de hoje, já deu para reconhecer a casa, matar saudades dos amigos? Vários amigos aqui antigos, inclusive dos funcionários. Como é que foi a recepção? Foi bem, foi boa. Sinto que deixei muitas amizades aqui. Isso é bom, é fundamental, né? As amizades. Isso aí, Deputado, aos 24 anos o senhor chegou à casa. Como é que foi essa época, aos 24 anos, tão novinho assim? Eu já militava desde os 17 anos nas comunidades eclesiais de base. E participei do antigo MDB. Em seguida, participei da fundação do PT. E chegou as eleições de 82, eu fui escolhido como um dos candidatos do PT pela Zona Sul. Em ampla campanha, consegui uma eleição com mais ou menos 28.800 votos. Um número satisfatório para a época, não? Foi, porque o PT não existia, era a primeira eleição do partido e a gente fazia uma campanha em cima da ética, da moralidade, contra a corrupção. E esse era um tema muito forte naquela época, não? Era, e o partido defendia isso, muito forte. Acho que foi uma das coisas que nos fez chegar ao parlamento. E fez também com que houvesse um crescimento do partido. Esse crescimento em cima dessa plataforma da ética, da moralidade e combatendo a corrupção. Nessa época, nesse período dos anos 80, os pensamentos eram outros? Eram outros. A gente estava vivendo ainda uma ditadura. O último general de plantão aí era o general Figueiredo. Passamos, inclusive, vários momentos tensos aqui na Assembleia, com o golpe em cima do golpe. Teve noites aqui que nós ficamos de plantão dentro da Assembleia, na perspectiva de que fosse ter dado um novo golpe, o que acabou não acontecendo. Então era uma época que os movimentos sociais estavam nas ruas, havia uma amplitude desses movimentos, uma vontade de mudança no país, isso foi crescendo, crescendo, e o partido era a resposta na época. A gente militava na Igreja Católica e achou que o instrumento político ideal para isso, para fazer política, era a fundação de um partido. Isso era essencial para a época, né? O senhor tocou no assunto golpe, né? Qual é a sua ideia? Por que o senhor acha que o golpe não aconteceu nesse período? O golpe do golpe é porque já havia uma abertura política. Abertura política e havia uma mobilização muito grande da sociedade. As instituições estavam voltando a reviver aquela sua grande fase e acho que os generais ficaram um pouco temerosos. Porque realmente a população, depois a gente vai falar sobre isso... Estava na rua. Estava muito atuante, é isso, né? Os militantes eram grandes, né? Isso. O senhor se lembra quantos deputados pelo PT na época foram eleitos na sua gestão? Foram eleitos 9 deputados. O senhor entre eles, hein? 9 deputados. Que maravilha. Eu fui o 8º e a gente conseguiu ter uma votação boa. Deputado, aqui a gente está vendo algumas fotos. Franco Montoro era o governador da época, hein? Era o governador da época, fiz uma oposição muito firme, mas honrada com ele. Mas sempre tive um diálogo com o Montoro. Personalidade forte, não? Personalidade forte. Ele não era uma pessoa radicalizada, ele não havia, não perseguia opositores. E eu acabei, inclusive, acabando no final da vida dele, ficando amigo dele. É mesmo? Amigo pessoal. Como é que foi essa estrada, essa aproximação? Foi o conhecimento, né? O conhecimento com ele, vendo como ele era uma pessoa que não tinha... Era uma pessoa humilde, simples, coisas que muitas vezes a gente acaba não conhecendo.
Agora, no parlamento, eu fiz uma oposição a ele. E essa foto foi retirada aí está a onde? Irma Passoni, que era uma grande companheira da Zona Sul. Essa foto é na Zona Sul? É, Zona Sul. Tá. Ela se elegeu deputada federal, foi uma grande deputada federal, uma companheira de lutas. O senhor falou que o senhor foi eleito basicamente, né, pela população da Zona Sul. Como que era a Zona Sul nessa época? Olha, a Zona Sul era uma zona, sempre foi uma região rebelde, que se organizou, lutou contra a ditadura, movimentos do sem-teto, movimento pela moradia sempre foi forte, havia o movimento do custo de vida, as comunidades eclesiais de base tinham uma grande influência e havia também a gente se baseava muito na teologia da libertação, apregoada por Frei Beto e toda a Igreja Católica progressista. Isso foi fundamental. Aqui Padre Jaime é um grande expoente de luta, lá na Zona Sul. Aqui uma comissão. Aqui no parlamento? No parlamento, uma comissão era uma comissão eu fui presidente dessa comissão, comissão de obras públicas do Estado. Aliás, o senhor foi presidente de outras, o senhor fez parte de outras comissões, né? Quais foram elas? A Comissão de Fiscalização e Controle das Estatais e a Comissão de Esporte e Turismo do Estado. E o presidente da Comissão de Obras Públicas, talvez uma das mais importantes para a época também, não? Era porque a gente dava pareceres nos projetos de obras públicas do Estado. Mas a Comissão de Fiscalização e Controle também é importante, né? Ela foi importante, porque a gente fiscalizava o dinheiro público, né? Deputado, aqui é a foto com o Lula, né? Aí o Lula veio numa comissão, eu fui presidente da Comissão Especial de Inquérito, que investigou o desemprego, numa época quando se acampou no Ibirapuera, e eu fui presidente dessa comissão. E trouxe vários depoentes na comissão. E aí trouxe o Lula para fazer um depoimento sobre a questão do emprego. Ele estava como presidente lá do Sindicato dos Trabalhadores do ABC, e além de outras personalidades que eu trouxe. E já nessa época o senhor era muito próximo ao Lula, né? Sempre. Lula fazia parte do PT, era um grande líder. E, aliás, inclusive, ele, nas reuniões de segunda-feira da bancada, ele sempre estava presente. E um dos conselhos que eu sempre lembro, que ele dava assim, cuidado com o parlamento, cuidado com a corrupção, mantenha a ética, nós precisamos construir o partido. Eu levei a sério isso. Sim. Eu não sei se ele levou, né? Então... O senhor trouxe para a vida. Eu trouxe para a vida. Eu já tinha isso, né? Porque eu aprendi isso nas comunidades eclesiais de base. Foi um dos motivos que eu cheguei no parlamento, foi esse. Dá para fazer uma reflexão sobre o passado e o presente? Dá. Eu tenho... O passado de lutas que eu tenho foi muito bom. Aqui junto com Geraldo Siqueira, com José Sicode, todos os deputados, Anísio Batista, Expedito Soares, muito bom, lutas, mas às vezes eu não concordava com muita coisa que o partido defendia, porque a gente pode fazer oposição, mas precisa ter uma ciência do que você está fazendo, para não se tornar ridículo. Sim. Certo? Tomar posições que são radicais, sem nenhuma reflexão. O senhor falou da igreja, né? Inclusive o padre ali, o senhor estava ao lado. Antes do senhor ingressar ao parlamento, qual era a sua profissão? O que o senhor fazia? Como é que o senhor tomou gosto também pela política? Primeiro, para saber exatamente qual era a tua função, o que o senhor fazia exatamente nessa época, antes de vir para o parlamento. Antes de chegar no parlamento, eu trabalhava na indústria química, laboratórios, e militava na Igreja Católica como militante. Sim. Escrevia jornaizinhos, fazia manifestações, fazia teatro, tinha lá, como é que chama, até que eu fui eleito pela Igreja Católica, numa eleição de várias comunidades, para ser o administrador de um convênio de verba do exterior para a construção de comunidades. Centros de treinamento, salões paroquiais, e fui eleito
para coordenar essa verba, que era uma verba muito grande. A gente conseguiu fazer 16 centros comunitários na Zona Sul, todos equipados. E eu tive a confiança da igreja para ser carta branca para trabalhar em cima disso. Inclusive, essa minha gestão durante esse tempo na Igreja Católica me credenciou. Me credenciou porque recebi depois cumprimentos do parlamento da Holanda, que essa verba vinha da Holanda. Sim. Cumprimentos pela honestidade, pela transparência como foi gerido o convênio. A igreja nessa época, ela tinha uma voz um pouco mais atuante ou a voz era mais ouvida? Qual é a análise que o senhor faz em relação a hoje? Ela tinha uma voz atuante, era mais atuante no Brasil inteiro. Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo e tantos outros que não quero cometer injustiça aqui, mas é o seguinte, ela tinha uma voz muito ativa. Dom Paulo era um guardião da liberdade aqui em São Paulo. Eu, inclusive, quando fui preso pelo DOPS, eu tive, que eu diria assim, a sorte de Dom Paulo ter interferido naquela minha prisão, e acabei sendo solto e acabei não sendo torturado. E por que vou chamar você de você? Porque você é muito novo. Obrigado. O senhor é sinal de respeito também. Certo. Por que o senhor foi preso pelo DOPS naquela época? Porque a gente fazia manifestações contra a ditadura. Tá certo. Contra a ditadura. E o DOPS ficava perseguindo a gente. Havia um movimento muito grande do movimento da caristia, da panela vazia. Era uma oposição a essa ditadura. Então o DOPS cadastrava todo mundo e vivia perseguindo. A minha primeira filha teve que nasceu e eu não pude acompanhar o parto porque eu não podia chegar em casa, que tinha uma viatura do DOPS aguardando a minha chegada para me prender. Chegou a sair fora do país ou não? Não cheguei, mas fiquei... A Igreja Católica me deu asilo. Sim. Asilo político. Sim. E me colocou lá num convento. Onde? Escondido num convento. Hoje você pode revelar, né? Posso, Onde? Hoje eu posso. Isso já é fato conhecido. No convento ali na Américo Brasiliense, na Verbo Divino. Sim. O senhor ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá uns 30 dias. E com a minha mulher, que estava grávida, da primeira filha, uma freira ficava lá com ela. E a viatura parada lá do lado, me aguardando. Nasceu a filha do senhor, o senhor foi ver depois de quanto tempo? Depois de uns 4 meses. Isso, a primeira filha. Quantos filhos o senhor tem hoje? Ela já tem mais de 30 anos. E o senhor tem quantos filhos? Tenho 3. 3 filhos. E netos? 2 meninas e um menino. O neto, né? Um neto. Um neto. Quer dizer, o senhor olhando lá para trás... Minha filha virou defensora pública do Estado. Tá. E meu filho mais velho, mais novo, engenheiro da Petrobras. E a minha filha do meio, fiscal da Receita lá de Recife. Ninguém quis seguir a carreira do ninguém pai, quis seguir, deputado, não, mas tem já na Defensoria Pública. E né? nunca entraram na Defensoria Pública, entraram por mérito. Petrobras não foi por conchavo político, foi por concurso. A outra menina do meio, Flávia, também por concurso. Nunca atuamos para ajudar familiares, manter nepotismo. O senhor falou dessa época da ditadura e que o senhor ficou num asilo, né, respaldado pela Igreja Católica. Olhando lá para trás, as lutas de fato valeram a pena? Valeram a pena, porque a gente ajudou a construir uma mentalidade na sociedade. Quer dizer, estava uma inércia. A ditadura não aguentou a nossa atuação. Sim. Foi fundamental. Quer dizer, fundamental para conseguir a democracia nesse país, para chegar nas eleições diretas. Foi ganhando um corpo muito grande, né? Foi. Inclusive aqui. Olha, essa foto Essa foto com o Tancredo. Tancredo. Foi quando ele esteve aqui, Ruth Escobar. Foi quando ele esteve aqui na Assembleia. Sim. E a gente recebeu ele aqui na sala da presidência. O senhor me dizia que o senhor foi o único integrante do PT que recebeu Tancredo aqui na Assembleia. Isso, eu até hoje fico triste com isso. Por porque quê? quando o Tancredo esteve aqui, a bancada não queria recebê-lo.
Primeiro, eu achava uma falta de educação. Segundo, que era um político que, eu sendo do PT, eu sempre admirei Tancredo. Tive um respeito por Tancredo Neves. E eu não entendia por que não se poderia recebê-lo, ir lá, uma representação oficial da bancada. E aí eu fui sozinho, como está nessa foto aqui, recebê-lo, como está aí Ruth Escobar, ali atrás Vanderlei Macris. Vanderlei Macris. É. Então também era novinho o Vanderlei. Também. Como era o Tancredo Neves? O Tancredo Neves era um conciliador, um paizão. Paizão. Um paizão. Cumprimentou, conversamos um pouco. E depois teve todos esses desdobramentos que você viu aí, né? Então é isso. Acabei me tornando amigo de Tancredo. Também. E quais eram os grandes assuntos Fui nessa muito época? criticado dentro do PT, Foi? por causa disso. Por causa disso? Mas na época, só o PT, né, só a bancada do PT que não quis recepcionar? Só. Ou tivemos outras? Só. Só o PT? Só o PT. Tá. Quais eram as grandes discussões nessa época aqui no parlamento, deputado? Uma das coisas era o combate à corrupção. Tá. A gente era vigilante com o dinheiro público, com os cofres públicos. Pelo menos a nossa bancada, aquela primeira bancada. Sim. Era vigilância total. Aqui pra você ter uma ideia, aqui é uma investigação nossa na Secretaria da Cultura. Vocês estavam fazendo uma investigação já nessa época? Investigação, aqui assessoria, deputado Geraldo Siqueira, Paulo Diniz, era uma investigação na Secretaria da Cultura, estava sumindo dinheiro público. Da Secretaria da Cultura. Fraudulentas, Sim. Licitações fraudulentas. Aí nós aprovamos na comissão uma visita para pegar documentos aí na secretaria. Aí nós estamos tentando recolher documentos. E na Secretaria da Cultura, quais eram as maiores demandas nessa época? Programas, voltar um pouco mais para a periferia, quer dizer, acabar com esse elitismo da secretaria, esse elitismo total da secretaria, a gente tinha isso. E uma fiscalização da verba, né? Sim. Além da Secretaria da Cultura, tivemos nessa época outros nichos de corrupções que vocês chegaram a investigar? Quando eu entrei aqui já tinha aquela grande questão que era fazer uma investigação geral naquilo que o Maluf tinha feito no governo anterior. Sim. E aí, de lá para cá, nós fomos aprofundando isso. Nós fomos aprofundando essas investigações, a gente investigava verbas que iam para a Sabesp, fazia requerimentos de informações, a violência policial também era uma grande questão, a violência em cima dos trabalhadores, quer dizer, nas manifestações grevistas. Então, a tônica era essa. Evidentemente, alguns dados, a gente vai falar muito mais sobre isso também, época de ditadura, época anos 80. É claro, evidente que a população era outra, né? O que o senhor pode falar dessa diferença das necessidades das pessoas, da população de um modo geral, nesse início dos anos 80 para hoje, deputado? Olha, era uma época muito difícil, a gente não tinha... o custo de vida era muito alto, sempre foi, não mudou muito. A condução era de péssima qualidade, cara. Os serviços de saúde não existiam. A periferia era muito maltratada com tudo isso. Quer dizer, então a vida do povo era terrível. Sim. Quer dizer, o PIB, a questão da distribuição de renda nesse país era muito desigual. A democracia veio para ajudar tudo isso? Veio para ajudar. Hoje eu reconheço que houve avanços. A gente conseguiu grandes avanços. Claro que a gente precisa avançar mais. Sim. O que a gente não contava é com o tamanho da corrupção que está aí. Eu não sei se naquela época não se divulgava, e hoje se divulga mais, mas o buraco que a corrupção deixa é assustador hoje. Eu estou com 63 anos e estou assustado. Está assustado? Estou assustado com o que eu estou vendo aí. Quer dizer, o que eu estou vendo na Lava Jato. Pela sua experiência. Não tem um órgão do governo que não tem corrupção. Sim. É inacreditável. Às vezes você pensa que é só num órgão, é geral. Então isso hoje nos assusta. Quando
um gerente da Petrobras, gerente, ele devolve 80 milhões de reais para os cofres públicos, significa na minha cabeça, de cidadão comum hoje, que se ele devolver 80, tem mais 80 escondido. Tá. Ele deve ter devolvido os 80 que descobriram. Fico pensando isso. Quer dizer, então, quantas creches poderiam ter sido construídas, quantas escolas, quanto poderia ter sido investido na educação, na saúde, que foi pelo ralo da Petrobras. É terrível, pelo ralo da corrupção toda. O senhor falou da saúde, né? E aí tem saúde, educação. Como é que era a saúde nessa época aí? Péssima. Não existia. Não existia. Não existia. Eu estou dizendo para você que não existia. Nós tínhamos o Hospital das Clínicas, né? Não existia nem asfalto na rua. Nem asfalto, pois é. Não existia asfalto na saúde, muito menos. Sim, sim. Quer dizer, claro, a população era um pouco menor, mas sempre foi terrível, muito mais terrível. Por isso que eu digo que o SUS foi um negócio importante. Sim. Não dá para radicalizar por causa de governos. Um progresso, não? Foi um progresso. Hoje a gente sabe que os extremos da Zona Sul, extremo da Zona Leste, ainda continuam sendo regiões precárias, né? Merecem realmente uma atenção maior por parte dos governantes. Nessa época já acontecia isso, né? Já acontecia e hoje também não. As pessoas evoluem, né? Sim. A sociedade está em evolução. Quer dizer, as pessoas querem cada vez ter uma vida melhor, uma vida prazerosa. E isso não é só as elites, precisa se olhar para a periferia, precisa olhar para as classes menos favorecidas. Isso existe ainda hoje, não acabou. É uma luta e é difícil conseguir isso no capitalismo. Como é que, na época de parlamentar, como é que eram essas demandas de orçamentos? Eram mais revisadas, eram mais tratadas com outros olhos? Como é que o senhor analisa nessa época, já que o senhor citou que hoje né, nós temos aí, até pela exposição da mídia, das mídias sociais, né, vários órgãos de imprensa que na década de 80 não era tanto assim. Como que era nessa época? Olha, eu vou dizer para você que a gente viu uma época muito amarrada. Sim. O parlamento era muito amarrado. Para começar, quando vinha o orçamento para cá, sim. Um calhamaço de página, a gente não tinha uma assessoria técnica para analisar aquilo, até aquilo ir à votação no plenário. Segundo, o deputado estadual não podia fazer emenda no orçamento. Não podia legislar sobre causa orçamentária. Não tinha essa... Não tinha. Tá. Isso só veio acontecer depois da Constituição de 88. Tá certo. Ele passou a legislar, passou a ter muito mais poder. Tá. Hoje um deputado estadual pode fazer muitas coisas que a gente não fazia. Tinha alguns colegas que até brincavam. A gente vai ter que ver como é que a gente faz o possível para não virar office boy de luxo aqui nesse parlamento. Porque era limitada, o mandato era limitado. Sim. A gente o que fazia era ir para a rua. Tá. Ir para a rua e organizar o partido para tentar fazer as mudanças. Isso pegou o finalzinho do regime militar, né? É. Eles ainda interviam aqui no parlamento? Tinham uma pressão? Como que era essa relação de vocês com o regime na época? Eles tinham, né? Tanto que eu estava ali dizendo no começo que eles tentaram, ficou uma situação tensa aqui uma semana aí, que a gente achou que o governo ia dar outro golpe. O golpe em cima do golpe. O golpe em cima do golpe. Então, porque muitos não queriam abertura, não queriam a volta da democracia. E a gente viveu isso aqui tenso. Quer dizer, e claro, os primeiros a serem perseguidos seríamos nós. Quer dizer, foi uma luta muito grande. Tá certo. Deputado, a gente está chegando ao final do programa, pelo menos da primeira parte. Nós te encontro na segunda parte do programa. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Tá certo. E a primeira parte da entrevista com o ex-deputado Paulo Diniz está terminando. A segunda parte com o ex-parlamentar você acompanha no próximo programa Memórias do Poder Legislativo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.